Você quer saber por que a maioria dos vendedores não bate meta? Porque comete pelo menos 3 desses 7 erros todo santo dia. E o pior, nem percebem que estão se sabotando. Olá, eu sou o Magnus Guedes, especialista em vendas há mais de 30 anos. Eu já treinei centenas de equipes comerciais em todo o Brasil e eu posso te garantir, quem corrigir esses 7 erros começa a vender mais rápido do que imagina. Vamos ao erro número 1. Começar pela apresentação. O vendedor médio fala do produto antes de entender o cliente. E o cliente pensa, esse cara quer me empurrar alguma coisa, ele não quer me ajudar. A venda começa na escuta, meus amigos, e não na apresentação do produto. O que eu mais vejo é o vendedor ansioso respondendo a pergunta do cliente no início do processo da venda. O cliente muitas vezes pergunta como funciona. Vamos pensar nesse exemplo prático. Como funciona isso aqui? E o vendedor já tende a explicar as características do produto e os benefícios, já vai desenrolando a apresentação como se fosse um panfletão ali, aquele panfleto, falando sem parar, achando que está arrasando. E no processo de vendas mal estruturado, isso é um grande erro. O vendedor jamais deve iniciar uma abordagem apresentando o produto. Qual é a melhor técnica para você evitar isso? Você precisa primeiro entender para atender. Por mais que o cliente chegue te perguntando para que serve algo, você precisa, antes de responder o que você normalmente responderia, que é uma apresentação do produto, é entender. Então você responde sempre com uma pergunta. E você inicia o processo de investigação do seu cliente para entender o que ele está procurando, porque nem sempre é o produto que ele veio procurando ou o serviço que ele está achando que serve para ele. Dessa maneira você evita esse erro de ficar falando, entende o cliente, faz algumas perguntas poderosas para descobrir e depois, sabendo disso, você vai para a apresentação. Agora o erro número 2 é não ter um processo estruturado. Muitos vendem na sorte. Cada cliente, uma história. Só que venda sem processo é venda sem previsibilidade. Quem não tem mapa se perde no caminho. Esse erro está completamente relacionado ao primeiro erro. Por que ele já errou lá no número 1? Por não ter um processo. Então esse é o erro número 2. A falta de processo comercial claro, com etapas determinadas, faz com que cada cliente seja atendido de uma maneira. E se você não tem talento para vender, porque muitos vendedores se seguram no talento e têm êxito porque tem talento, mas a maioria não tem talento, você precisa de um bom processo. Na medida que você tem o processo claro, você segue ele etapa por etapa. Você já sabe quais são as dores, os desafios, os desejos do teu público. E a partir disso, você seguindo um mapa de atendimento, que a etapa número 1 é uma boa abordagem, a etapa número 2 é a investigação de necessidades, a etapa número 3 é fazer uma apresentação alinhada às necessidades, dores, desafios e desejos do seu cliente, você faz uma apresentação para aquele problema, de maneira que as dores do cliente, os desejos já estão sendo resolvidos na apresentação. Com isso, você reduz a fricção de objeção, porque você já entendeu a necessidade do cliente na etapa. Por que se entendeu? Porque você já sabe quais são as etapas. E aí a negociação ela flui de uma maneira muito mais prática, reduzindo a objeção e te levando para a efetivação da venda. Portanto, o erro é não ter um processo claro. E o que eu te recomendo? Determine quais são as etapas do teu processo da venda. Vamos agora ao erro número 3, que é não descobrir a real necessidade do cliente. O cliente compra o que resolve sua dor, não o que você acha que ele quer. O vendedor que faz as perguntas certas tem o poder na conversa. Quem pergunta, vende. E aqui entra o que eu quero te explicar. Como que você resolve esse erro? Identificando as necessidades e dores do seu cliente. Mais uma vez, a falta de um bom processo deixa você dependente da sorte.
Só que sorte, meus amigos, alguns têm, outros não. Para você não depender da sorte, dependa do processo. E como que você faz um bom processo de investigação e necessidades? Afinal de contas, a tua missão é ajudar o cliente a comprar. Mas como é que você ajuda o cliente a comprar se você não faz as perguntas certas dentro dessa etapa da venda? Portanto, o que eu recomendo? Quais são as perguntas-chave para você identificar as necessidades do seu cliente? Mapeie essas perguntas e tenha clareza sobre as necessidades e, com isso, a tua apresentação vai ser um verdadeiro show. Vamos ao erro número 4, que é não criar urgência verdadeira. Você explica bem, o cliente gosta, mas não decide. Porque ele não entendeu o que perde se não agir agora. Vender é mostrar para o cliente o custo dele não agir. Amigo vendedor, amiga vendedora, esse é um grande erro que tem afetado inúmeros profissionais da área comercial. Você entendeu as necessidades, fez uma apresentação, deu um show e o cliente foi embora e não comprou. Por que que isso acontece? Porque você não utiliza estratégias de fechamento. Está faltando técnica de fechamento para você. O cliente precisa perceber que se ele não agir agora, ele vai ter perda. Essa perda pode estar relacionada à oferta que você está fazendo, pode ser que ele tenha a oportunidade de comprar mais barato que você agora, ou ele pode ter uma condição especial contigo, comprando isso, leva aquilo, ou ele simplesmente estará implicado na simples decisão de não comprar, porque ele já tem um problema instalado e que se ele não comprar de você aquilo que resolve o problema dele, o problema vai aumentar. E você precisa influenciar o processo decisório do cliente, fazendo ele acelerar a decisão, mostrando que a dor que ele está enfrentando agora só vai crescer. Isso pode ter uma implicação muito maior que o que você está oferecendo agora, um preço que você está oferecendo agora, não vai ser a mesma solução lá na frente, vai ficar muito mais caro. Então você precisa criar gatilhos e entender muito bem de processo para deixar isso claro para o seu cliente tomar decisão agora. Senão, sabe quem vai vender para ele? O seu concorrente. O quinto erro é apresentar o preço na hora errada. Falar de preço cedo demais mata o seu valor. Primeiro você deve gerar desejo, depois você mostra o investimento. Senão vira disputa de quem é mais barato. Vendedores comuns vendem preço, mostram o preço antes de mostrar o valor. Mas os vendedores de elite já entenderam que antes de falar de preço, você deve mostrar o seu valor. E aí o seu preço vai ser percebido como investimento e não como custo. A partir do momento que você corrigir isso, reduzir a tua ansiedade, ter um processo claro, você vai dominar o processo da venda e o seu cliente vai parar de pedir desconto e vai parar de te comparar com a concorrência. Portanto, aprenda, antes de mostrar o seu preço, mostre o seu valor. Vamos ao erro 6, não saber lidar com objeções. Quando o cliente diz, está caro, a maioria dos vendedores recua, mas objeção não é rejeição, é uma dúvida. Quem dominar a objeção vai dominar o fechamento. É aqui que a gente divide os vendedores amadores dos vendedores de elite. A partir do momento que você entender que a objeção é uma dúvida, vai ficar mais claro para você, você vai ficar mais tranquilo e vai procurar entender o que está gerando dúvida no seu cliente para ele ainda não tomar a decisão de comprar. Sabendo disso, você não vai mais confrontar o cliente, você vai passar a entender. E a partir do momento que o cliente trouxer para você, tá caro, vou pensar, depois eu vejo, amanhã eu te retorno, ou qualquer que seja a objeção para ele não tomar a decisão agora, você vai entender que essa é uma etapa determinante da venda. Talvez não tenha ficado claro para ele sobre o teu produto, sobre o seu serviço, a sua entrega, podem ser tantas coisas. Mas para você não ficar refém disso e entrar no looping de ansiedade aguardando o seu cliente retornar, você vai começar a entender a objeção através de perguntas-chave, para entender exatamente o porquê que ele ainda não quer seguir. Então, meus amigos, objeção não é rejeição. Rejeição é quando o cliente diz, não, eu não quero comprar. E o sétimo erro é não ter técnica de fechamento. O vendedor que não sabe conduzir o fechamento deixa o cliente escapar. Fechamento é um momento de segurança.
não de insistência. E quando você segue o processo certo, o sim vem naturalmente. Portanto, é fundamental que você tenha técnicas de fechamento. Pode ser uma técnica simples. Qual das duas opções você gostou mais? Tá tudo certo? Você veio perguntando se nós tínhamos isso, eu te entreguei isso. Tua dor era essa, esse meu produto resolve essa dor. Tem alguma dúvida? Podemos avançar? Você pode ter um fechamento direto. Bom, tá tudo claro? Podemos fechar? A partir do momento que você tem uma técnica que você utiliza para sair da apresentação, caminhar para a negociação e para o fechamento, você para de perder as oportunidades de negócio pelo simples fato de ter uma frase de fechamento. Então adote uma frase de fechamento, pois vendedores que não têm técnica deixam de vender. Esses são os 7 erros que matam as vendas. E o que diferencia quem vende muito de quem vive na corda bamba é muito simples. Quem tem método tem previsibilidade. Eu passei 30 anos testando, errando, acertando até criar o meu mapa das vendas. Um passo a passo que transforma esforço em resultado e instabilidade em segurança. Se você quer dominar esse mapa, aprender as técnicas completas e fazer parte de uma nova geração de vendedores profissionais, entra agora no portal Elite das Vendas Academy, porque lá você vai encontrar o treinamento completo, ferramentas, scripts e acompanhamento para transformar o seu resultado. E se você gostou desse vídeo e entendeu que vender não é dom, é mapa, curte ele aqui e clica lá no link que está na descrição que vai te encaminhar diretamente para o portal Elite das Vendas Academy. Eu te vejo lá.